Olá, meu nome é Patrícia e esse aqui é o Estante Clássica, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui nesse canal eu falo sobre livros, então se esse é um tema que te interessa, já se inscreve e clica no sininho para você receber notificação toda vez que eu postar algo novo por aqui. Hoje eu venho falar do livro Vida à Venda do Yukio Mishima, que é um autor que pode ser que se torne um dos meus favoritos. Eu já comentei aqui no canal que eu li Confissões de uma Máscara em 2022, se eu não me engano, então já tem um pouquinho de tempo, eu até tenho que reler, tenho vontade de reler. Mas quando eu li Confissões de uma Máscara, eu fiquei assim completamente obcecada, eu achei o livro muito bom, o livro ele mexeu assim muito comigo, eu achei a história muito boa. Ele é um livro, né, pelo que as pessoas dizem, que tem um pouco mais, que ele é mais autobiográfico, mas eu não levo muito para esse lado, isso não me importa muito. Eu acho que o livro em si, a história do livro, ela é muito boa. E depois que eu li Confissões de uma Máscara, eu resolvi que eu queria ler os outros livros do Mishima, queria ler mais, né? E aí agora esse ano eu consegui comprar Vida à Venda e fiz essa leitura agora no mês de julho. Foi uma leitura bem rapidinha, tá? O livro ele tem 255 páginas, mas ele passa num piscar de olhos, você nem vê. É uma leitura realmente muito rápida. E o que a gente vai acompanhar aqui? Nesse livro, a gente vai acompanhar um personagem chamado Hanyu, que ele, ali já no início da história, logo na primeira página, tá? Dessa narrativa, a gente vai ver que ele tentou tirar a própria vida e ele não conseguiu. Então ele decide anunciar a vida dele no jornal. Ele decide que ele vai colocar a vida dele à venda, por isso, né, o nome do livro. Então ele coloca lá no jornal, Vendo Minha Vida, use-a como quiser. E depois disso, algumas pessoas vão entrar em contato com ele para comprar essa vida, e em troca de que ele faça alguma coisa por elas. Então esse livro aqui, ele é bem diferente de Confissões de uma Máscara, porque ele é quase um thriller, tá? Em vários momentos você fica bem tenso, é essa leitura assim deliciosa, que você não quer largar o livro, porque você quer saber o que vai acontecer com esse personagem, né? Então ele tem momentos também muito surreais, assim, algumas coisas que acontecem que você olha e você se pergunta se o personagem ficou maluco de vez, né? Você fala assim, isso não tá acontecendo, esse personagem tá, né, completamente maluco. E essas pessoas que compram a vida do Hanyu, elas realmente compram, tá? Elas pagam pela vida dele. São personagens assim bem bizarras e cada uma vai querer uma coisa. Então a gente, né, já dizendo aqui pra vocês, são várias pessoas que vão comprar. Então ele não vai morrer na primeira vez, na segunda vez, né? Ele vai vender essa vida, a ideia é que ele morra fazendo algo para essa pessoa, né? Mas a gente vai ver que as situações elas vão se desenrolar de forma que ele muitas vezes consegue fazer o que a pessoa quer ou dar um jeito ali na situação, mas ele não morre. Então ele vai ficando com dinheiro, que não é pouco, as pessoas pagam muito dinheiro pra ele, tá? São personagens muito diferentes um do outro. Então assim, o Mishima ele faz personagens complexos e completamente diferentes e que querem coisas muito diferentes, né, umas das outras. E aqui num determinado ponto da história, né, vai acontecer uma coisa que vai fazer com que esse personagem comece a entrar numa paranoia muito maluca, muito maluca. E isso até me lembrou um pouco o Pynchon, tá? Porque o Pynchon é outro nível assim de paranoia, de maluquice, de eventos, né? De acontecimentos numa história. Mas aqui, né, o personagem ele vai se deparar com uma espécie de sociedade secreta ou uma máfia, vamos chamar de máfia, né? E aí ele vai se perguntar se existe, se não existe. E você, lendo também, vai falar assim, gente, mas que maluquice é essa? Mas aí, num determinado ponto ali, né, a história ela volta a ficar comum, ela volta a ficar natural, né? E eu até tava lendo e eu me perguntando se o Mishima tinha se esquecido dessa sociedade, dessa máfia que ele colocou ali, né? Mas ele não esqueceu. Então, lá pro final da história, o livro volta a ficar maluco, assim, ele dá uma reviravolta
E o final é muito, muito, muito doido. E eu gostei muito da última parte, sim, do último parágrafo. Do último parágrafo mesmo, assim, dos dois últimos parágrafos, como o livro termina. Como eu comentei, esse livro ele é bem diferente do Confissões de uma Máscara, porque aqui o Mishima ele vai fazer uma espécie de comédia de erros, né? Então essas pessoas vão comprando a vida do personagem, mas vão acontecendo coisas e erros e situações assim, um tanto quanto cômicas às vezes, e o personagem não morre, né? E ele continua ali vivendo a vida. E uma coisa também que o Mishima faz aqui é que os capítulos eles são muito curtos, eles terminam sempre com um gancho pro próximo capítulo. Então isso faz com que você fique nesse vício de que você não quer largar o livro porque você quer saber o que vai acontecer. Então bem parecido assim com os thrillers que a gente conhece, personagens, autores que fazem esse tipo de literatura, né? Que escrevem thrillers. Mas talvez isso seja porque ele publicou inicialmente na revista Playboy japonesa. Então saíam lá as histórias, né, os capítulos, e depois ele reuniu e fez o livro. E aí esse livro aqui, quando ele foi lançado, tá até dizendo aqui que quando ele foi relançado em japonês em 2015, ele se tornou um best-seller. Ninguém estava esperando isso. O Hanyul aqui, em alguns momentos, ele me lembrou um pouco o Meursault do Estrangeiro, do Camus, mas ele não chega a ser tão como o Meursault. Por que eu falo isso? Porque o personagem aqui, na maior parte do livro, ele tá bem apático, né? Porque ele tenta tirar a própria vida, ele não consegue e ele vende. E aí é uma coisa que ele não tá se importando mais. Então ele não sente nenhum tipo de desespero quando ele vê a vida dele ali em risco, o coração nem acelera. Ele passa a viver esse tempo de uma forma muito, muito apática. Então ele me lembrou um pouco, tá? Só que aqui nesse livro, o Mishima ele não vai muito a fundo, né, nos sentimentos, nas emoções desse personagem e nem nas motivações dele para fazer tal coisa. Por que esse personagem resolve colocar a sua vida à venda? Quais são as motivações? O que tem por trás? O Mishima não vai muito a fundo nisso. Então a gente sabe aqui que ele é um publicitário, mas que aparentemente ele nunca teve problemas financeiros, ele nunca teve problemas com mulheres. Então a gente não sabe exatamente o porquê, né, que ele faz isso. O livro, né, ele foi escrito em 1968, isso é importante. Por quê? Porque a gente vai ter um Japão pós Segunda Guerra Mundial, né, um Japão se reconstruindo depois de perder a Segunda Guerra. E então, durante esse momento ali, a gente vai ter o que para alguns, né, no Japão foi uma espécie de ocidentalização do Japão, né? Então, me parece que o Mishima ele vem fazer uma crítica aqui nesse livro a essa ocidentalização. E a gente sabe que o Mishima ele tinha uma vida bem, né, ele acreditava em coisas bem duvidosas, né? Então tinha essa coisa de samurais, uma vontade de voltar ali a um momento do Japão de império, né? Então assim, o Mishima ele vai muito pro extremo, mas não só, né, a gente falando aqui do Mishima, eu não acho também que o Japão deveria se ocidentalizar, né? Mas algumas pessoas ali dentro do Japão também não vão concordar com ficar muito ocidental, né? Então o Japão até hoje ele tem um pouco essa coisa de manter as raízes dele, né, e a cultura, mas também trazer essa ocidentalização. Eles vivem, né, tentando achar aí esse equilíbrio. Então por que esse livro aqui acaba sendo uma crítica a essa ocidentalização? É só a gente prestar atenção, né, nos detalhes e nas coisas que são apresentadas aqui nesse livro. Então a gente começa olhando para esse personagem, que ele é um publicitário, e ele é um publicitário que coloca a própria vida à venda.
Então a história vai trazer pra gente dinâmicas que podem ser vistas como muito ocidentais e até tudo o que de ruim que pode vir com essa ocidentalização. Então, começando por essa espécie aí de máfia, né, que era uma coisa muito ocidental. Então a gente também vai, então, né, o crime organizado. Então a gente também vai se deparar aqui com hippies, com o uso de narcóticos, com prostituição. Então faz sentido esse Japão apresentado aqui nesse livro, onde a vida ela acaba também sendo somente um produto a mais que pode ser comprado para qualquer fim. O livro, gente, assim, entre esse e o Confissões de uma Máscara, apesar de eu precisar, né, eu ter que ler Confissões de uma Máscara novamente, eu ainda prefiro Confissões de uma Máscara, tá? Mas o livro, eu acho que ele é muito bom, assim, ele é um livro que você lê muito fácil, muito rápido, mas ele tem mais essa cara de entretenimento, sabe? Então, se você lê um livro muito cabeçudo, um calhamaço, tá muito cansado, eu acho que vale ler esse daqui, porque é um livro curtinho e, como eu falei, é um livro gostoso de ler, porque você vai querendo saber e um capítulo vai puxando o outro, né? Então, eu ainda prefiro Confissões de uma Máscara, mas esse aqui também vale muito a leitura e eu quero ler outros livros do autor. Bom, gente, é isso. Se você já leu Vida à Venda, se você já leu algum outro livro do Mishima, comenta aqui embaixo pra gente conversar sobre. E se você gostou, deixa o seu like. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.